A paz em Cristo Jesus, a paz a todos aqueles que buscam a paz do Senhor, a paz de Deus caia sobre todos nós, seja com todos nós. Amados, eu comecei o vídeo, daí eu tive que dar uma parada, né? Mas é o seguinte, enquanto nós estamos nos preparando, né? Os irmãos vão entrando, né? São 15 horas, 57 minutos agora. E a palavra que eu tenho para vocês hoje é a respeito da oração. A oração. A oração é um instrumento maravilhoso que Deus nos ensinou através de Jesus. Porque até então não sabíamos orar. E muitos hoje também não oram. Muitos buscam decorar certos tipos de reza, certos tipos de, vamos dizer assim, ladainha, certos tipos de frases prontas. Tá certo, tá errado, o que eu faço, como que eu vou, pastor, me diga. Às vezes você chega em um pastor ou no seu pastor, ele fala, vamos orar, mas orar como? Orar como? Principalmente para o novo convertido ele não sabe orar. Vou contar uma coisinha rápida que aconteceu comigo nos primeiros dias de conversão. Me convidaram para um culto de oração. Eu fui no culto de oração, cheguei lá, eu achei que ia ter um culto, que era um culto, e não era. E daí um irmão, já falecido, né? Ele falou assim, então, ele estava ministrando, e ele pegou e falou no início, vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Bom, eu me coloquei de joelho, estávamos em poucos na igreja, então eu estava numa cadeira, e ali eu peguei e orei. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa todos os irmãos aqui, me abençoa, Senhor, porque eu estou aqui procurando um caminho, porque é assim, assado. E continuei, terminei a oração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. E me sentei. Mas eu notei que todo mundo continuava ainda orando. E eu olhei aquilo e falei assim, tem gente que gosta de orar, né? Tem gente que tem, né, dom para orar, eu pensei, né? Mas e o culto vai começar quando? Aí tinha a pessoa que me levou no culto de oração. Eu notei que ela estava dormindo sobre a cadeira. Eu achei aquilo no mínimo interessante, para não dizer estranho. Mas o fato é que, o seguinte, estamos aqui para falar da irmã que dormiu, mas estamos aqui para falar da oração. A oração, ela é um instrumento onde muitas vezes a gente pega e fala assim, né? Como eu devo orar? De que forma eu devo orar? Um irmão me ensinou a orar. Ele falou para mim, já de uma idade certa, bem avançada, uma certa idade avançada, ele falou assim para mim, irmão, oração a gente faz da seguinte maneira, como se eu estivesse conversando com o meu pai, mas eu estou conversando com o meu pai. Só que eu não estou vendo ele, mas ele está me vendo, mas eu estou conversando com ele. Eu estou falando tudo que eu falaria para o meu pai ali, em secreto, no quarto. Mas eu estou conversando com o meu pai. E assim a gente expõe tudo para o Pai. E a gente expõe tudo para o nosso Deus.
para que Ele nos ouça, nós temos que atrair a atenção dele. E atraindo a atenção dele, de que forma? Através da oração. Essa história aconteceu. E eu acho que acontece com muitos que são novos convertidos. Os novos, muitas vezes não tem quem os ensine. Você já ensinou seu amigo que você levou para a igreja? Já ensinou ele a orar? Já falou para ele como é que ora, como é que se porta dentro da igreja? Que não é uma coisa diferente. Bom, mas o fato é que vamos falar de possibilidades. As possibilidades é tudo aquilo que é possível. Possivelmente você consiga algo após esse vídeo. Possivelmente você irá conseguir orar. Possivelmente irá conseguir falar com Deus. Possivelmente exporá o teu problema a Ele. Possivelmente será resolvido. Vamos falar de possibilidades. Possibilidades. Para isso, eu separei Marcos 11, 23, que diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Avanço no 24, diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber, tê-las-ei. Crede, receber, tê-las-ei. Possibilidades. Possibilidades. As possibilidades são muitas. Imagina você na frente de um computador como eu estou agora e você precisa acessar um determinado documento que está numa determinada pasta, que está numa determinada parte que você nomeou ali e tal, e você vai, busca no computador e joga ali na chave, né? Ele vai, traz a pasta, ou você abre a memória, abre aquelas pastas e ali você vai, procura uma pasta determinada e você encontra o que você quer. Daí você fala assim: puxa vida, bem que eu sabia que eu não tinha pago esse documento, agora eu vou ter que pagar. É uma alusão, gente. A oração, ela é assim. A oração, ela tem esse poder. A oração, ela nos dá uma determinada força. A oração é como se nós acessássemos um banco de dados. Esse banco de dados, muitas vezes, está na nossa mente, né? Meio que dormitando. E quando nós oramos, nós acessamos esse complexo banco de dados. E esse complexo banco de dados nos responde. E esse complexo banco de dados, ele tem um nome. Ele é Deus. E ali nós vamos digitando, vamos orando, vamos falando, vamos emanando essa mensagem para Deus. E Deus nos responde todas as vezes, mas não percebemos muitas vezes quando Ele responde, né?
Toda oração, ela é e já foi previamente atendida por Deus, pelo Senhor. Por isso que muitas vezes nós falamos assim, puxa vida, mas eu orei e não recebi. Não recebeu por quê? Muitas vezes as pessoas vão a cultos de libertação, cultos de oração, culto de libertação mesmo. Vamos falar do culto de libertação. Ela chega no culto de libertação, ela fala assim, meu Deus, eu orei tanto para o meu marido se livrar do vício, para minha esposa ter um agir diferente em casa, para minha cunhada, para o meu cunhado, para minha família, para libertar minha família das garras de Satanás ou das garras dos espíritos malignos, de demônios, e Senhor, nada aconteceu. Aí muitas vezes você vai e fala assim, às vezes tem um ou outro profeta que profere, né, algo ali na intenção de chamar a atenção, e ele fala daquela maneira que onde você tem que se doar, porque se você não vai conseguir, porque enfim, ele acaba profetizando algo na tua vida, daí você fala assim, mais tarde chega lá na igreja, e aí, irmã, aconteceu, irmão, aconteceu? Não, nada, não aconteceu nada. Talvez não seja para agora, talvez seja para depois. Daí você chega e fala com o pastor, ou com a pastora, ou com o dirigente, seja qual for a tua igreja, ou encontra esse mesmo profeta, ou a profetisa, e fala, daí ele olha para tua cara e fala, você não teve fé. Meu abraço para Sandra Vieira, para a irmã e para o irmão Rafael Inácio, que estão nos assistindo. Amados, seria falta de fé? Ou nós não conseguimos nos ligar direito a Deus? Na hora que nós estávamos acessando esse banco de dados, houve um erro, um vírus entrou e nós não conseguimos a conexão. Bem lembrado, a conexão. Nós temos que aprender a orar. Nós temos que aprender a nos conectar com Deus. Nós temos que aprender a pegar na mão do Pai. Eu tenho um filho de 12 anos. Ele fez 12 anos ontem. Eu vou buscá-lo na escola sempre que dá. Ele tem 2 dias que ele vai pela manhã, e eu vou buscá-lo após o meu trabalho, na hora do almoço. E uma criança de 12 anos, ele sabe que ele vai atravessar a rua, ele olha para um lado, olha para o outro e dispara, corre. Essa é a maneira de uma criança. Eu fazia isso, você fazia isso, todos faziam isso. E todos já fizeram isso. E meu filho, muitas vezes, ele vai atravessar, porque eu estou do lado, ele pega na minha mão. E eu atravesso. E o interessante disso é que quando ele pega na minha mão, ele pega para atravessar. Do outro lado ele solta a minha mão e continua. Mais uma rua, novamente, ele pega na minha mão. Porque ele tem a confiança de que eu estou ali, vou pegar na mão dele e nada vai acontecer. É essa confiança que nós temos que ter em Deus. É essa forma que nós temos que aprender, nós temos que ser como crianças novamente, pegar na mão do Senhor e andar com Ele, como se estivéssemos atravessando uma avenida. Aprender a orar, aprender a nos conectar com Deus, aprender a nos conectar
com esse ser que nós chamamos de Pai por adoção. Aprender a nos conectar com uma força grande que vai resolver os nossos problemas ou nos dar sabedoria para enfrentarmos os nossos problemas. Possibilidades. As possibilidades são muitas quando nós agarramos na mão do Senhor. Amados, uns são ricos, outros são pobres, outros não têm o que comer, outros têm onde dormir. Possibilidades. Será que o rico ora melhor do que o pobre? Será que aquele que é pobre ora mais do que aquele que não tem o que comer? Será que aquele que não tem o que comer ora mais do que aquele que não tem onde dormir? Possibilidades. As possibilidades são muitas quando nós pegamos na mão do Senhor. Eu não vou dizer que você vai ficar milionário, que você vai ficar rico, mas Deus lhe dará certamente uma escolha. Essa escolha muitas vezes vem para você. Você tem que optar. Tudo já foi criado, não foi? Já ouviram isso? Tudo já existe. Não há possibilidades que Deus não tenha criado para você. Nenhuma. Ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, missionária Jaqueline. E ela me falou, e eu tenho, às vezes, quando o Senhor me toca, eu tenho o hábito, por impulso, falar, enquanto eu não tiro aquilo tudo, não esvazio, eu não paro. Talvez essa seja a marca de um pregador, de uma pessoa que ministre. Não sei, mas eu estava falando para minha esposa, Deus chega no paraíso e procura por Adão, e Adão está escondido. E Deus, Adão, onde você está? Eu estou aqui, Senhor. Aqui aonde, Adão? Não estou te vendo. Não, eu estou aqui, ó Senhor. Mas por que você não vem aqui na minha... Porque eu estou nu. Já ouvi pregadores em aula disseram assim, Deus foi pego de surpresa. Não, Deus não é pego de surpresa, coisa nenhuma. Antes que você fosse, Deus já era. Tudo já havia sido criado. Pelo menos já estava estabelecido um projeto. Porque diz a Bíblia, no início lá, diz assim, e façamos. Então já tinha tudo estabelecido, o que era para ser terra, o que era para ser mar, o que era para ser rio, o que era para ser gente, o que era para ser animal, o que era para ser Adão ou Adam, o que era para ser o povo, o que era para ser, já era, já estava. E nós, muitas vezes, duvidamos de nossa própria oração. Amados, muitas vezes você pode estar no banheiro, tomando o teu banho, e pode estar conversando com Deus, e Ele está te ouvindo, e ali Ele está agindo, e ali Ele está mostrando, e ali Ele está falando com você. Muitas vezes você pode estar deitado na tua cama, no teu leito, para dormir, Senhor, eu preciso de Ti, e Deus te responde. Muitas vezes o Senhor pode estar conectado com você, mas você, por algum motivo, ou mantendo a mal posicionada do teu Wi-Fi, você não capta o sinal de Deus. Desculpem eu estar usando essas metáforas mais atuais, como computadores, bancos de dados, Wi-Fi, rede. Mas é que isso o Senhor colocou no meu coração. Que é assim que se conecta. Você fica louco quando você não consegue conexão com a internet.
mas não fica louco, não tem um mínimo de preocupação quando você não consegue conexão com Deus. Você só busca conexão com Deus quando, como diria minha avó, desculpe o que eu vou falar, quando a porca torce o rabo e não sai sangue. Aí você fica louco. O que está acontecendo? Porque eu vou na igreja, mas nada está acontecendo. Eu preciso de uma resposta. Eu vou orar, vou pedir para irmão orar. E você chega lá para todo mundo que passa na porta. Você é o porteiro aquela noite. Porque todo mundo, irmão, ora por mim. Irmã, ora por mim, eu estou precisando, irmão. Ah, o que está acontecendo? Está assim, está passando outro. Irmão, ora por mim. E eu pergunto, e você ora por você? A gente consegue orar? Nós conseguimos orar por nós mesmos? O problema de oração, o problema da oração não é um problema, é uma solução, é uma equação que nós temos que fazer em ligar o Senhor conosco. É uma forma de nos conectarmos. Ainda hoje eu ainda estava continuando uns assuntos, porque lógico, eu estou terminando o curso de teologia na faculdade, então eu tenho que buscar algumas coisas assim, né, alguns elementos para o meu TCC. E daí estava buscando e tal. Aí, há dias já atrás, eu já venho ouvindo falar de oração quântica. Você sabe o que é uma oração quântica? Não, os cientistas descobriram que se o seu cérebro ele é tomado de ondas, né? E essas ondas, né, elas são emanadas, elas são jogadas para o exterior, elas vão viajando numa determinada sincronia, você consegue captar as ondas divinas e as coisas conspiram ao seu favor. Mas o crente já sabe que se ele ora direitinho ou se ele conversa direito com o Pai, naturalmente as coisas conspiram. As coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Não é isso que está na Bíblia? Não é isso que diz lá? E eles não descobriram isso ainda, eles estão descobrindo aos poucos. Mas vão chegar lá. Se houver uma passagem de milênio e o arrebatamento não tiver vindo ainda, quem sabe eles descubram. Mas eu creio que não, eu creio que o arrebatamento está chegando. Então, mas vamos falar novamente. Voltar aqui. Pensamentos. Nossos pensamentos têm que estar voltados para Deus. Nossos pensamentos têm que estar integrado com esse plano divino. Junto com nossos sentimentos. Porque se você tem um sentimento ruim no teu coração, lógico que você não vai ter pensamentos bons. Se você não tem esses pensamentos bons, suas emoções, elas passam a ter um problema. Elas passam a influenciar, né? Aí aquele negócio, a emoção, qual que é mais forte? Muitas vezes a ira, muitas vezes a mágoa, muitas vezes, eu não vou orar por tal, não, esse irmão eu não oro por ele, porque um dia eu estava lá na fila, ele pisou no meu pé e eu não pude comprar uma coxinha lá na cantina, daí eu fiquei com vontade. Mas não é bem por aí, irmãos. Então nós temos que buscar sempre, né, bons sentimentos, bons pensamentos, mesmo dentro da igreja. Mas é difícil porque, olha, às vezes eu estou dentro da igreja lá e tal, né, estou concentrado lá, eu estou integrado, de repente aparece uma irmã que, né, uma roupa, você não tem que prestar atenção na roupa da irmã, e nem a irmã prestar atenção na sua roupa. Você tem que prestar atenção no culto. O culto é que é o importante. O culto é que faz a diferença. O culto é que vai mostrar. E nesse culto é como se você entrasse num local ampliado. Ou seja, você colocou um ampliador de sinal do Wi-Fi. E ali você vai
se ligar a Deus. Essas vibrações, elas transformam as coisas para onde são voltadas. Você volta a tua cabeça, você volta aos seus pensamentos, você volta as suas emoções para Deus. Ah, mas é que na hora lá eu começo a falar em línguas e tal. Se não tem quem traduza e não for edificar a igreja, fale para você mesmo. Ou se cale e ore. É o que diz a Bíblia. Paulo falava isso. Porque tem um reteté, daqui a pouco você sai no reteté. Mas esse reteté é para quê, gente? Tem nada a ver. Oração é a chave de toda a coisa. Oração é a chave que abre a porta do céu. Oração é a chave que abre as portas do castelo de Deus. Oração é a chave que te faz entrar na sala do trono. Oração te coloca frente a frente com o Senhor. Oração te coloca face a face com o Senhor. Oração te põe no mesmo lugar que o Senhor está. Oração faz com que Deus incline os ouvidos dele para ouvir as suas petições, mesmo que sejam lamúrias, mas vão ouvir. Oração é a chave de todo esse mistério que é Deus. Possibilidades. As possibilidades são muitas quando você ora. Você vence, você derruba, você passa, você consegue transpassar o gigante. Você consegue passar o rio sem que ele te afogue. Você consegue abrir o mar a hora que você está em perigo. Você consegue derrubar gigantes na hora que há necessidade. Você consegue, num último ato, como Sansão, se ligar a Deus. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela te faz grande. Porque a oração, ela te pega e te eleva para Deus. Aí eu falo, toda oração feita já foi atendida. Porque muitas vezes Deus quer que você peça, quer que você fale, quer que você verbalize, quer que você dê forma a essa oração. E Ele fala: eis que te farei grande no meio de pequenos, ou melhor, no meio de gigantes. Eis que te farei um príncipe no meio dos príncipes. E eis que te colocarei à mesa, à cabeceira da mesa, para comer com príncipes. Foi isso que ele fez a Mefibosete. Foi isso que ele fez a Davi. Vamos falar um pouquinho. Oração é ter sabedoria. A sabedoria, ela é acompanhada da oração. Davi era um cara extremamente engenhoso. A cabeça dele era uma máquina de guerra. Mas ele deixou bem claro ao filho dele, a Salomão: eis que eu vou te deixar uma herança. Só que essa herança é para você aprender. Nunca peça espécime, riqueza, nada. Peça sabedoria. Um dia Deus apareceu na frente dele e perguntou para ele: Salomão, o que você quer que eu te dê?
Pode pedir, pede, pede, pede. Pede que eu vou te dar tudo que você quiser. Ele, desde criança, sabedoria, 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 sabedoria. Pedir sabedoria, vamos atrás de sabedoria e tal. O que ele pediu? Sabedoria. E Deus deu tudo. E ele foi um dos reis mais sábios. Muito embora tenha caído, mas foi um dos reis mais sábios. Porque ele sabia, ele entendia a vida, ele entendia a vida de cada um do reino dele. Ele entendia cada pessoa que ali estava. Para não ficar muito longo, eu vou terminar aqui e vou deixar vocês. Procurem em Provérbios 4, Tiago 4, e eu vou falar, vou repetir, Marcos 11, 23, que diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes, orando, credes receber, tê-las eis. Então, amados, é somente isso que eu quero que vocês pensem. A oração é chave para qualquer coisa. Oração ela abre um caminho de possibilidades. E o que eu aprendo com isso? Que tudo já foi feito. Se tudo já foi feito, tudo que você pedir não é surpresa para Deus, porque Deus já sabia o que você ia pedir. E Ele já preparou o melhor dele para você. E como Ele preparou o melhor dele para você, não tenha ansiedade, não tenha loucura, não tenha desespero de chegar em tal lugar, porque certamente você chegará, porque Deus assim o fará. Em nome de Jesus, fechem teus olhos agora, que eu quero orar com vocês. Pai amado, Senhor nosso Deus, Deus querido, falamos um pouquinho da oração, Senhor, falamos um pouquinho das possibilidades, falamos um pouquinho de como é encontrar-te, Senhor. Nosso Pai, nosso Deus, olhai por todos aqueles que ainda estão perdidos, Senhor, e não sabem o que querem, não sabem como falar, não sabem como buscar a Ti. Mas na Tua sabedoria, Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor faz o melhor para cada um dentro das possibilidades que aquele ser procura. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no Teu santo e divino nome que eu Te peço. Abençoa a nossa tarde, abençoa todos os que estão ouvindo, todos que estão assistindo, todos que estão em frente a esse computador. Pai querido e amado, como um computador, como uma rede de internet, Senhor, como uma onda que se ligue à rede, Senhor, eu quero me ligar a Ti, eu quero pegar na Tua mão, Senhor, eu quero levar e quero que cada uma dessas pessoas, Senhor, façam o mesmo, consigam fazer o mesmo. Em nome de Jesus é o que eu Te peço. Amém.